Salve, salve, meus queridos, boa noite, professora Eliane de volta. Hoje nós vamos falar sobre comunicação interna e comunicação externa como sendo uma ferramenta estratégica da organização. São aspectos que nós já até conversamos aqui, mas nunca é demais relembrarmos e reforçarmos, tá? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de ferramentas de comunicação interna que você pode utilizar na organização, assim como também algumas ferramentas de comunicação externa e de que maneira essa comunicação interna e externa da organização pode ser utilizada como uma ferramenta estratégica para a tua empresa ou para o teu negócio, ou no caso dos contadores, de que maneira isso pode contribuir num processo de consultoria empresarial, por exemplo, quando você estiver auxiliando um gestor, auxiliando um administrador na gestão empresarial do seu negócio, tá bom? Então vamos lá, hoje a professora vai falar bem pouquinho, vai passar de 30 minutos, como sempre, é claro. É porque eu falo muito, gente, vocês têm que aprender isso. Sou uma pessoa que eu gosto muito de falar. Tô brincando, eu começo a falar de determinado assunto, quando eu vejo já falei demais. Comunicação interna. Primeiro vamos falar sobre comunicação interna como sendo uma ferramenta de gestão. Quando eu falo em comunicação interna, nós estamos falando no âmbito que corresponde às paredes dessa organização, ou a maneira como eu me comunico com o meu público interno, que são os meus colaboradores, os meus colegas de trabalho, tá? Então, isso é o que corresponde à comunicação interna. Como que funcionava antes? Antes, nas empresas, o gestor falava: parem de conversar e comecem a trabalhar. Ou, no português bem dizido, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era desta maneira que funcionava nas organizações no século passado. Lógico, tem alguns gestores, algumas empresas que permanecem ainda lá no século passado e agem dessa maneira. Mas é importante que nós tenhamos noção que hoje em dia não dá para você trabalhar mais como funcionava antigamente, tá? As coisas mudaram, as pessoas mudaram, a forma de liderar, a forma de trabalhar mudou. E hoje em dia, todo e qualquer gestor, todo e qualquer profissional que queira obter sucesso na sua profissão, precisa desempenhar um papel de comunicador também, um papel de boas relações interpessoais com os seus colaboradores ou com os seus colegas de trabalho, tá? Para que ele consiga desempenhar um bom trabalho e obter êxito aí no que ele faz. Meu slide não quer passar? Hoje, como que funciona? Hoje é totalmente ao contrário. O gestor tem que ter noção que o diálogo que deve ter, a ordem que deve ter comecem a conversar e a trabalhar. Porque já se sabe, já se tem comprovado que hoje em dia a empresa consegue muito mais resultado quando os seus colaboradores, quando o seu público interno consegue ter uma comunicação eficiente, consegue se comunicar de forma eficiente, consegue se conversar de maneira eficiente, tá? Então, de onde surgem os principais atritos dentro de uma organização? Por exemplo, quando nós falamos em atritos, nós estamos falando na relação interpessoal destes colaboradores. Eles surgem devido ao fato de escassez de recursos, indefinição das responsabilidades, que daí aí é onde entra aquela necessidade que talvez na aula de recursos humanos, eu acho que vocês já tiveram, vocês tenham falado sobre a necessidade de ter muito claro quem manda, de ter muito claro de quem é a responsabilidade de cada coisa dentro de uma organização. E se isso não está muito bem desenhado, se o desenho organizacional dessa empresa não está bem feito, pode surgir em atritos com relação à indefinição das responsabilidades. Eu costumo dizer que isso acontece muito em prefeituras, em órgãos públicos. Não todos os órgãos públicos, que tem alguns órgãos públicos que são extremamente bem geridos. Mas, por exemplo, em prefeituras eu sempre digo que é muito cacique para pouco índio. Lá todo mundo quer mandar.
E por isso que surgem diversos atritos, porque existe uma indefinição muito grande das responsabilidades em cada setor, tá? Além disso, as mudanças causam atritos e o desejo de sucesso também é um outro fator responsável pelos atritos dentro de uma organização. Fatores estes que, se não bem gerenciados, podem trazer muitos problemas para uma organização. E aí onde entra a necessidade de uma comunicação eficiente, tá? Então vamos lá, o que significa a comunicação interna? É a comunicação existente entre a empresa e o público interno, ou seja, entre funcionários, departamentos, unidades, chefias, presidentes, sendo a base do processo administrativo. É imprescindível trabalhá-la de forma integrada e planejada. Aqui na comunicação interna, nós estamos falando novamente sobre a comunicação administrativa, que eu falei para vocês lá na aula, onde eu falei sobre o composto da comunicação, que a comunicação administrativa é aquela voltada para o público interno especificamente. Então aqui a gente vai apenas debruçar-se um pouco mais sobre o que significa isso e de que forma isso pode contribuir positivamente para a organização. Então, professora, comunicação interna é a comunicação administrativa? Sim, é a comunicação administrativa, tá? Para que serve? Motivar o público interno através do fortalecimento e construção de relacionamentos, desenvolver um clima favorável entre os funcionários, agilizar a tomada de decisões, incentivar a proatividade nos recursos humanos, criar uma boa imagem empresarial e manter uma boa reputação, criar um senso de prioridades e de direção de futuro para a empresa e desenvolver uma informação sistematizada de transmissão de dados para possibilitar as operações presenciais. Então, esses são alguns dos motivos principais pela qual a comunicação interna ou administrativa é essencial para toda e qualquer organização. Qual é o principal objetivo? Diálogo transparente com o público interno, promover inclusão, motivação e a sensação de pertencimento. Com certeza, algum de vocês aí do outro lado que está assistindo esse vídeo tem problemas com a sua empresa, no sentido de ter uma equipe que não se conversa, no sentido de ter um gestor que não conversa com os funcionários, de ter um líder que não fala com os funcionários, e isso com certeza dificulta muito o trabalho de algum de vocês aí que está do outro lado me ouvindo, assim como também existem casos de pessoas que trabalham em empresas que possuem gestão, que possuem gerência, que são extremamente comunicativas, que conseguem desempenhar um papel de comunicador dentro da empresa, e isso automaticamente traz muito bons resultados. Então eu quero que vocês observem isso no dia a dia de vocês, porque é assim que a gente vai se desenvolvendo profissionalmente. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a fazer faculdade, e até hoje é assim, na verdade, quando nós vamos nos tornando profissionais em algo, ou quando nós vamos descobrindo, desvendando o mundo no qual nós pretendemos nos tornar profissionais, o nosso olhar crítico ele muda muito. Então, eu lembro que no início da faculdade, qualquer supermercado que eu entrava, por exemplo, eu já entrava imaginando quais eram as melhorias que eu faria ali, seja no atendimento no caixa, seja na exposição dos produtos nas prateleiras, na organização e assim sucessivamente. E hoje em dia ainda não é diferente. Eu saio para jantar à noite, eu já fico imaginando as coisas que, se fosse responsabilidade de gestão minha, aquele local, que eu mudaria. Então acreditem, mesmo quando eu saio para jantar em algum lugar, eu estou pensando administrativamente, porque é assim que funciona a nossa mente quando nós começamos a nos desenvolver enquanto profissionais. E quando eu falo para vocês que com certeza tem alguém que lembra de algum caso, de algum lugar que já trabalhou, ou talvez está vivenciando isso hoje, é importante que a gente tenha essa capacidade de observação, até mesmo para que a gente não cometa os mesmos erros enquanto gestor, ou para que a gente colha bons exemplos ao longo dessa nossa vida profissional, para que a gente vá amadurecendo, não só com base no conhecimento teórico, mas para que a gente possa também trazer bons exemplos para a nossa vida que vão contribuir com o nosso futuro aí.
Comunicação interna e os resultados organizacionais. Ela traz a melhoria na qualidade da comunicação interna e, consequentemente, gera motivação nos funcionários de uma empresa, torna-se essencial para o resultado final dos processos. Qual é o tipo de linguagem que deve ser utilizado? Eu até falei lá na comunicação administrativa, mas vou reforçar aqui. É importante que você, enquanto gestor, você, enquanto líder, tenha a capacidade de falar a língua do colaborador. O que significa isso? Lembra quando eu falei para vocês lá sobre a questão do planejamento estratégico, lá na comunicação administrativa? Nós precisamos entender que existem diversos níveis de organização, estratégico, tático e operacional, assim como também existem diversos níveis intelectuais dentro de uma organização. E vocês, enquanto líderes que serão, vocês contadores e administradores, estão se formando para serem líderes. Vocês, enquanto líderes que serão, têm a responsabilidade de conhecer a equipe na qual vocês trabalham. E com o tempo vocês desenvolvem essa capacidade de entender que existem pessoas com níveis intelectuais diferentes, que compreendem de maneira diferente. E você precisa adequar a tua linguagem com a linguagem do colaborador, para que ele entenda a mensagem que você está passando, tá? A linguagem deve estar alinhada ao discurso da cultura organizacional. Então, a linguagem que eu utilizo para com os meus colegas ou para com os meus subordinados, ela precisa estar alinhada com a cultura organizacional da empresa. Mais à frente, vocês terão a oportunidade de, em alguma disciplina, conhecer o que é essa cultura organizacional, que é quando nós falamos sobre a construção da missão, da visão e dos valores. Então, a linguagem de você enquanto líder e de você enquanto gestor, ela precisa ser compatível com o que prega o discurso cultural organizacional desta organização. Considerar as vozes de todos os públicos. Algo muito importante no processo de comunicação não é somente você saber falar. Mais importante do que saber falar é você saber ouvir, tá? Então, o processo de comunicação, ele é feito não só pela fala, mas pela capacidade que você desenvolve de saber ouvir. E daí é onde entra essa fala, de que você deve considerar as vozes de todos os públicos, todo mundo que compõe a tua equipe interna, todo mundo que compõe o teu público interno é importante para o contexto da tua organização. E todas essas pessoas precisam ter voz dentro da tua empresa. Todas essas pessoas precisam ter voz dentro do contexto no qual você, enquanto contador, consultor, está prestando uma consultoria, ou no qual você, enquanto administrador, enquanto gestor, está desenvolvendo um papel de liderança dentro da organização, tá? Ou alguém já foi ali, alguém já viveu algum momento que você vai numa reunião de trabalho e apenas o gestor fala, ele não dá oportunidade para ninguém falar? Isso não é um processo de comunicação eficiente. O processo de comunicação eficiente é quando você fala, mas quando você também dá abertura para que as pessoas expressem suas opiniões, tá? E isso no contexto empresarial é bastante importante. Dar voz ao colaborador e estimular a participação. Aqui eu coloquei um slide apenas para nós demonstrarmos como funcionava antes. Vocês, enquanto profissionais que estão se formando para se tornar líderes, serão porta-voz da comunicação interna da empresa de vocês ou do escritório no qual vocês estão prestando consultoria. Antigamente nós tínhamos uma imagem de chefe, que a pessoa ficava sentada lá, apenas gritando para que outras pessoas fizessem o trabalho. Isso mudou. Hoje em dia nós precisamos nos tornar líderes, que está à frente. Não é aquele que diz vai, é aquele que diz vamos. É esta imagem profissional que nós precisamos construir. Liderar é estar à frente da sua equipe. E o processo de comunicação interna eficiente contribui muito para que você desempenhe esse papel de liderança com maestria, tá? Então, esqueçam essa imagem de chefia. Se você está se formando para se tornar um chefe, desiste da faculdade agora, tá? Enquanto é tempo. Porque hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, isso aqui não traz mais resultados
para nenhuma organização. Se tem alguma organização que vive dessa maneira ainda, caso ela não mude, com certeza é uma organização fadada ao fracasso. Porque ninguém constrói nada sozinho, você precisa da tua equipe. E para você ter uma equipe eficiente, que trabalha de forma eficiente, você precisa esquecer essa visão de chefe e atribuir uma visão de liderança para o seu processo, para a sua forma de atuação profissional, tá? O chefe diz manda, diz eu, diz vá, sempre procura um culpado, fiscaliza e desmoraliza os seus colaboradores. Acredito que ao ler isso aqui, com certeza vocês lembrarão de algum exemplo que vocês têm aí, mas como eu falei para vocês, se existe alguma empresa que ainda trabalha nessa forma, com certeza é uma empresa fadada ao fracasso. E não procurem ser este profissional. Vocês precisam estudar e se preparar para serem líderes. O líder orienta, diz nós, diz vamos, acompanha, confia e assume a responsabilidade das ações e do processo. Afinal de contas, se a minha equipe cometeu um erro, a responsabilidade é minha, porque a liderança é minha. Se eu permitir que eles cometessem um erro, com certeza foi porque eu falhei enquanto líder. Então é assim que se posiciona um líder perante uma equipe, perante a gestão de uma equipe, tá? E é esse tipo de profissional que vocês devem buscar se tornar todos os dias. O mercado não tem mais espaço para chefes. O mercado precisa de líderes, tá bom? Então, você enquanto líder, enquanto gestor de uma organização, deve ser o porta-voz da comunicação interna. Deve gerar ações proativas, integrar setores, valorizar funcionários, incentivar a qualificação interna. As ações do endomarketing é o marketing interno, tá? Marketing interno de uma organização. Devem ter 2 enfoques básicos, a motivação e a comunicação. Aqui eu trouxe a definição mais teórica sobre o que é endomarketing, para quem quiser anotar, por exemplo, ou se em algum momento eu cobrar isso de vocês. Então, quando nós falamos em endomarketing, nós estamos falando no marketing institucional interno, ou seja, o conjunto de estratégias e ações de marketing institucionais voltadas exclusivamente para o meu público interno, tá bom? Para os meus colaboradores, os meus empregados, os meus revendedores, os acionistas dessa organização. Então, endomarketing, marketing interno, é a maneira ou a forma ou o conjunto de estratégias que eu utilizo para se comunicar internamente com a minha equipe, ok? Esse endomarketing ou esse conjunto de estratégias deve sempre buscar ações proativas, ou seja, fazer com que esses meus colaboradores desenvolvam um processo de movimentação de antecipação às situações que virão ocorrer. Então, o objetivo da minha comunicação interna, clara e objetiva, é fazer com que esses meus colaboradores desempenhem papéis proativos dentro da organização, para que eles se antecipem às situações. E é por isso que nós falamos que a comunicação interna, ela pode ser sim considerada uma ferramenta estratégica para a organização. Porque se eu consigo fazer com que os meus funcionários desenvolvam essa capacidade de ação proativa, com certeza eu estarei sempre à frente dos meus concorrentes, tá? Como que você deve buscar entender de que maneira você pode praticar essa comunicação interna com a tua organização? O primeiro passo é você fazer uma avaliação interna, avaliação do ambiente da empresa, realizar um diagnóstico, ou seja, você pode aplicar um questionário, por exemplo, com nível de integração dos funcionários, departamento, levantar o perfil dos funcionários e a qualidade dos canais de comunicação. Hoje em dia existem já disponível na internet muitos questionários voltados a isso que você pode aplicar, mas é importante que você sempre adeque este questionário à realidade da tua empresa. Buscar levantar qual é o perfil do teu funcionário, qual é a maneira de comunicação que mais funciona com eles. E assim por diante. Uma pesquisa informal para avaliar o nível de comunicação já existente. É importante que o gestor esteja próximo da sua equipe.
o líder esteja próximo da sua equipe. Em uma conversa informal ali, enquanto vocês tomam um cafezinho, você pode obter muitas informações que, através de um questionário formal, talvez o colaborador não te entregue. Porque o colaborador tem medo. No momento que você dá um papel para ele te responder, ele já acha que qualquer coisa que ele colocar ali pode servir como base para você demiti-lo. Então, talvez num processo de questionário formal, você não consiga obter determinadas informações que podem ser importantes para você. E daí, talvez na informalidade ali, durante um cafezinho, durante um almoço, em momentos de interação com a equipe, quando você faz o aniversário do mês e assim por diante, você pode acabar colhendo informações que serão muito importantes na construção ali de um diagnóstico de como anda o processo de comunicação dentro da tua empresa. É importante que você tenha muito bem definido o que é missão, visão e valores. Como eu falei para vocês, em algum momento na vida acadêmica de vocês irão falar a fundo sobre isso, mas no grosseiro, a missão da empresa é a razão de ser dessa organização, porque essa organização existe. A visão é onde essa empresa pretende chegar e os valores é os princípios que regem o trabalho dessa organização. E daí, como eu disse lá atrás, é importante que o teu discurso enquanto gestor, enquanto líder, seja coerente com o que a empresa prega. Não adianta você dizer que valoriza os teus funcionários lá nos teus valores que tu escreve para a tua organização, sendo que tu não tem a capacidade nem de ouvi-los. Então é importante que uma coisa seja coerente com a outra. A análise da matriz fofa, que é outra coisa que vocês irão aprender a fundo em outras disciplinas, quando você faz uma avaliação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da tua empresa, assim como também você identificar quem são os teus stakeholders, que é aquela rede de relacionamentos que tem em volta da tua empresa, que compõe aí todo o teu público interno e externo, tá? O planejamento estratégico vai definir, então, a comunicação, o planejamento estratégico de comunicação interna vai definir, então, qual é o interesse e poder dos stakeholders, o que será comunicado a cada grupo de interesse, tipo e qualidade da informação. Então, quando você faz esse levantamento, quando você faz um diagnóstico de qual é o perfil dos seus funcionários, como está funcionando o processo de comunicação na empresa hoje, você tem como desenhar, então, um planejamento de comunicação para essa tua organização. E com isso, sabendo o perfil, sabendo como anda o processo de comunicação, quais são os canais mais efetivos, você consegue definir, então, para cada grupo, que tipo de comunicação utilizar. Quem trabalha numa rede de supermercado, por exemplo, o perfil do caixa é um, o perfil do entregador é outro, o perfil do repositor de prateleira é outro, o perfil da pessoa que empacota a mercadoria é outro. Então, por isso que é importante você conhecer esses perfis, para que no momento, por exemplo, que você tiver de passar uma informação, você tiver de fazer uma comunicação, você consiga adequar a tua linguagem e o canal que você utiliza ao perfil daquele colaborador, tá? Então, por isso que é importante você conhecer as pessoas que trabalham contigo, saber o perfil delas e saber qual é o canal, qual é o meio de comunicação que mais funciona com eles, qual é a linguagem que mais funciona para que a tua comunicação interna seja de fato uma comunicação efetiva, tá? Para realizar no canal uma comunicação interna eficiente, você precisa adequar os meios de comunicação, como eu já falei, verificar com que frequência você precisa passar essas informações, com base no perfil de cada profissional, com base no perfil de cada colaborador, você vai entender quanto tempo mais ou menos precisa ser o intervalo entre uma comunicação e outra, para que ele consiga compreender, para que ela seja clara e objetiva. O que publicar? A técnica do lead, ou seja, o que, para quê, porquê, onde, como e quando. Então, ao montar esse teu planejamento, da maneira como você vai se comunicar, da maneira como você vai passar as informações para os teus colaboradores, você precisa se fazer essas perguntas. O que você vai comunicar? Para quê? Por quê? Onde? Como e quando? Ao responder essas perguntas, você vai conseguir montar
uma comunicação mais eficiente, tá? Então, antes de transmitir qualquer mensagem para os teus colaboradores, para os teus colegas de trabalho, para o teu público interno, se faça estas perguntas. O que eu vou comunicar? Para quem eu vou comunicar? Por quê? Onde? Como e quando? Que ao responder essas perguntas você vai conseguir elaborar uma comunicação mais eficiente. De que forma você pode fazer essa comunicação? Através de publicações internas, que hoje em dia se usa muito Rose Organ, revistas, boletim, memorandos, newsletter, intranet, eventos, e-mails, eventos para funcionários, onde se tem a oportunidade de haver uma integração, palestras, workshops, informativos impressos, TV, rádios internos, caixas de sugestões, campanhas de incentivo e dentre outras ferramentas que você pode utilizar, tá? Lógico, lembrando que a ferramenta precisa estar adequada ao perfil e à capacidade intelectual de interpretação deste colaborador ou deste setor, tá bom? Ali só pra gente saber, eu citei lá atrás o Rose Organ. O que é isso? É um veículo de comunicação interna, uma das ferramentas mais antigas utilizadas no meio empresarial, a fim de alcançar uma boa comunicação com o público interno. É o famoso jornal, boletim ou revista interna, tá? Poucas empresas têm isso, nem toda empresa tem, mas o correto seria que tivesse. Algumas empresas não têm, até pela capacidade de tamanho e tudo mais. Mas, de que forma você pode substituir isso? Avisos perto do relógio ponto, avisos perto do bebedouro, aviso perto do banheiro, locais onde são geralmente muito frequentados por esses colaboradores, principalmente da base operacional da tua organização, visto que no tático e no estratégico você pode usar e-mails, memorandos e assim sucessivamente, mas você pode ter outros canais no qual você consiga também obter os mesmos resultados, que não seja aí a questão do jornal ou boletim interno, se a tua empresa não possuir, tá? Newsletter é quando a gente fala daquela lista de e-mail informativo, que algumas empresas utilizam também, disparar numa lista algumas informações que precisam ser absorvidas pelos colaboradores, pelo público interno. No entanto, ressalto mais uma vez, é importante que você saiba e tenha sempre em mente se isso vai conseguir atingir o público específico que você quer ou não, se é um canal que vai ter eficiência para com aquele público ou não, tá bom? Ferramentas do colaborador para o superior, porque como eu falei para vocês, não é só você disparar mensagem para os teus colaboradores. O processo de comunicação não é só o falar, você precisa também saber ouvir, precisa ter um retorno disso, principalmente para que você tenha um feedback, para saber se a maneira como você está se comunicando, a mensagem que você está passando, as coisas que você quer de retorno daquele colaborador, se estão chegando até ele da maneira como você quer que seja entendida. Então é importante que tenha também um retorno dessa informação. E para isso você precisa estar aberto a ouvir. Como que isso pode ser feito? O colaborador pode ter acesso a você através de uma comunicação informal. É aí onde há a necessidade de que o gestor seja um gestor acessível, para que esse colaborador tenha acesso a ele, para que ele consiga falar com esse gestor. Através de relatórios, você pode absorver se o que você está passando está sendo feito ou não. Se não está sendo feito, será que a comunicação, a forma como você pediu, a forma como você solicitou, foi eficiente, está sendo eficiente? E reuniões grupais, é importante, reuniões dentro de uma organização são extremamente importantes, mas da forma como eu falei anterior, não adianta só você ir lá e falar. É importante que você saiba ouvir também. Então, para que a comunicação interna com a tua equipe, com os teus colaboradores, porque nós estamos falando aqui de vocês enquanto líderes, porque é para isso que vocês estão se formando. É importante que vocês tenham um processo de comunicação eficiente, não só no falar, mas também no saber ouvir, tá? Comunicação interna nas redes sociais. Algumas empresas usam blogs corporativos,
outras utilizam algumas ferramentas de comunicação interna, como aqueles jornais, revistas e assim sucessivamente. Existem ainda blogs corporativos, Twitter, Facebook, LinkedIn e o Gmail, tá? São alguns exemplos de comunicação interna através das redes sociais. É lógico que, como eu volto a refrisar para vocês, as várias ferramentas ditas aqui são apenas as opções que existem. Você precisa adequar a realidade da tua organização, a realidade intelectual, a realidade de equipamentos, a realidade de canais da tua organização. Nenhuma empresa é igual a outra. Então, o que eu preciso saber é que eu preciso ter um processo de comunicação eficiente. A forma como eu vou fazer, o canal que eu vou utilizar, vai estar de acordo, então, com a realidade da minha organização, ok? Aqui, só para a gente finalizar, eu trouxe alguns cases para vocês de empresas que praticam muito bem a comunicação interna. Pão de Açúcar é uma rede de supermercados que existe. São mais de 160 mil colaboradores. Eles utilizam a intranet focada na Web 2.0. É um canal que eles utilizam para tentar entender quais são as necessidades emocionais e pessoais do colaborador, porque eles acreditam que, contribuindo de alguma forma com o nível pessoal do colaborador, eu posso obter resultados profissionais mais eficientes. O que então é a intranet, utilizada pela rede Pão de Açúcar? É uma rede local de computadores circunscrita aos limites internos de uma instituição. Então, eles se comunicam só internamente, no qual são utilizados os mesmos programas e protocolos de comunicação empregados pela internet. No entanto, ali é só uma rede local de computadores, tá bom? Outro case é o da Fiat. A Fiat faz com que os seus próprios colaboradores façam os test drives nos carros que serão lançados. Então, em primeiro lugar, os colaboradores testam os carros. E promoções em um link Fale com o Presidente. Então, independente da filial da Fiat que você trabalha, você tem um link direto no qual você pode mandar uma mensagem para o presidente da empresa, fazer alguma reclamação ou alguma solicitação e assim sucessivamente. Então, é a maneira como a Fiat encontrou para poder gerenciar essa comunicação interna com eles. Quando a Fiat libera para que os seus colaboradores sejam os primeiros a testar os carros, o que eles estão falando é: nós confiamos em vocês, a opinião de vocês é importante. Então, nós só vamos colocar no mercado aquilo que os nossos colaboradores disserem que realmente é bom, tá? Então, é uma maneira de construir uma relação sólida para com os seus colaboradores. Estes exemplos que foram dados são coisas que você pode utilizar na tua organização, lá quando você estiver desempenhando um papel de gestor ou no momento que você já desempenha, tá? Então, você deve sempre saber que a comunicação interna é importante, isso reforça os laços, faz com que o colaborador se sinta mais comprometido com a organização, e daí você vai adequar de acordo com a tua necessidade ou de acordo com a tua realidade, tá bom? Aqui, para finalizarmos, se a empresa espera atingir o objetivo lá fora, precisa se certificar que todos nela estão comprometidos com este objetivo, tá? Você precisa ter uma equipe comprometida. E para isso a comunicação pode servir como então uma ferramenta muito, muito importante no processo de estratégia empresarial, tá? Nunca se esqueçam que enquanto líder é importante você saber falar, saber utilizar uma linguagem objetiva, saber utilizar um canal eficiente, conhecer seus colaboradores, conhecer qual é a forma que mais é eficaz para eles, mas é importante também que você se coloque numa posição que você saiba ouvir, ok? Na próxima aula nós falaremos então um pouquinho sobre a comunicação externa. Na aula de hoje finalizamos então aqui com a comunicação interna, tá? Beijo grande, qualquer dúvida eu estou à inteira disposição de vocês. Tchau, tchau e até.